Mas eu quero primeiramente pedir desculpas a vocês pela minha ousadia de estar aqui querendo ensinar-lhes alguma coisa, né? Longe de mim essa ousadia, tá? Eu sou um papagaio, né, bem? Não porque fale muito, mas porque repito incansavelmente o que tenho aprendido nos livros dos nossos mestres, né? Então, meu papel aqui é de papagaio, de repetir para que vocês possam também usufruir desses ensinamentos que nos parecem tão indispensáveis aos nossos dias. Eu considero Deus e o Universo o maior livro do século XX, embora tantas e tantas obras mereçam esta designação, de forma que nós ficamos um tanto quanto apertados para elegermos o maior livro do século XX, né? E eu, uma pequena voz, porque é um livro desconhecido, né? Eu elejo Deus e o Universo como o livro mais importante do século XX. Eu o comparo à Suma Teológica de Tomás de Aquino, que marcou época na Idade Média, e os séculos futuros olharão para o século XX, enxergando nele o século em que surgiu para o homem terreno a obra Deus e Universo. Mas vai demorar muito. Como diz o Baldi, é um livro para futuras gerações, né? Mas as gerações futuras compreenderão isso. E por que nós estamos, né, justamente colocando esta obra como a mais importante, né? É aquela que vai preparar genuinamente a nova civilização do Espírito, a civilização do terceiro milênio. Será uma das obras fundamentais da nova civilização do terceiro milênio. Então, as almas que se inscreveram na escola espiritual do terceiro milênio vão precisar, no seu beabá, conhecer Deus e o Universo de Pietro Baldi. E talvez vocês estejam pensando, mas que exagero, né? Que exagero. Pode ser um produto do meu entusiasmo, né? Meu entusiasmo com esse trabalho de Ubaldi. Mas vocês verão mais tarde que é possível que eu tenha razão. Porque ele nos fala de verdades que nós conhecemos há muito tempo, mas nós não paramos para pensar nessas verdades. E não deixamos com que essas verdades nos transformassem. Então veio o Baldi com esse trabalho para nos alertar. Olha, isto é verdade, né? Preste atenção nessa grande informação, porque é a informação mais estupenda que podemos dar para um bando de exilados, né? Que somos nós. Aprendermos que somos seres exilados. Nos convencermos disso, porque é uma tarefa muito difícil. Tem dia que eu chego a pensar que é impossível nos convencermos de que somos prisioneiros, somos exilados, somos seres banidos, somos almas perdidas, somos ovelhas desencontradas, né? Porque há séculos nós temos ouvido isto, sobretudo da doutrina cristã, sobretudo dos discursos de Jesus, e não nos convencemos disso. Sobretudo mortos, né, doutor? Isso aí, ó, viu? Mais que exilados, porque se nós fôssemos exilados com a nossa consciência, seria muito bom, né? Mortos, né? É contundente isso, mas essas verdades não entranharam na nossa alma. A gente ouve isso, né? Entra no ouvido, sai no outro, né? Como quem assim diz, os outros são, eu não sou, né? Então daí a importância que nós damos a esta obra Deus e o Universo. Mas vamos devagar, introduzindo-nos no estudo, mostrando para vocês a nossa programação do ano. Vocês encontrarão esse quadro nesses sites, né? Desculpem aí a propaganda pessoal,
de indicarmos aí um site particular, né? Mas vocês podem acessar o Balde BH, vocês vão encontrar lá este pequeno quadro, né? Que a Meire nos ajuda a fazer todo ano, né? Chamamos a atenção para vocês aqui que nós vamos ter 8 encontros durante o ano de 2015, serão insuficientes para terminarmos Deus e o Universo. Então, como sempre, a gente vai um pouco mais devagar, né? Nós vamos, espero, né, que a gente vá estudá-lo em 2015 e 2016, de forma que não é motivo para que vocês não leiam o livro, não acompanhem o nosso estudo, porque vocês terão tempo suficiente para isso. Alguns capítulos nos demandarão 2 ou 3 encontros, né? De forma que espero que vocês adquiram o livro. Meirinha, cadê ela? Está chegando um pacote de livros aí, talvez tenha Deus e o Universo, né? Para quem não tem, é só encomendar a Meire, tá? Por favor, não desencarnem sem ler Deus e o Universo. Não faça isso comigo. Oi? Não pode ler não, então desencarna. Desencarna? Vai lendo até desencarnar, né? Então, olha aqui, ó, no mês de fevereiro, que é o dia de hoje, nosso primeiro encontro, vamos logo fazer o nosso comercial, né? Dia 28, semana que vem, nós vamos ter o nosso seminário Pietro Baldi, nós vamos fazer o comercial completo depois. Chamamos a atenção para vocês para algo muito importante. Abril e setembro, vocês estão de folga, tá? Será recesso aqui no nosso curso, pela nossa impossibilidade de estarmos aqui, tá bem? Combinado? Tudo bem? Não vão esquecer disso? Vão vir aqui em abril e agosto, não vão encontrar ninguém, né? Ou talvez aqui tenha alguma atividade, eu não sei, tá? Combinado? Marquem na agenda de vocês, por favor, né? Para que fique bem claro. Março vai ter? Tem. Março tem. Só abril. 21 de março. Abril, recesso. Setembro, recesso. Nos outros dias, sempre nos terceiros sábados, a exceção de dezembro, né? Que o terceiro sábado, o congresso de agosto será 22, é o quarto sábado. O terceiro. Alguém tem calendário? Eu acho que dia 15 é o terceiro sábado, né? Eu acho que alguém tem. Quando cai no dia primeiro, cai no domingo, acontece isso, né? 1, 8 e 15, né? Oi? É isso mesmo, né? Terceiro sábado, né? Então tá certinho, viu, gente? Aqui é o terceiro sábado, aqui é o quinto, então, né? Quarto? Quarto, né? Quarto. Tá certo. 29 que será o quinto, né? Tá certo. Então tá certinho. Nós vamos ter o recesso em agosto e setembro. Oi? Tá branco, Gil. Não tô nem nada. Tá branco? É porque é o lugar que você está aí. Você não está enxergando direito. Você não está enxergando bem no lugar que você está. Enxergando bem nem aqui. Senta aqui no primeiro lugar, na primeira fila aqui, ó. Vou ficar do lado da Sônia. Eu não vou perguntar nada para você, não. Vou sentar. Se perguntar, respondo. Na realidade, agosto é o segundo, dia 15. É o terceiro. É porque domingo é dia 1º, né? Sábado é dia 1º, né? É o terceiro, certo? É porque cai dia 1º, sábado. É dia 1º, sábado. Bem, se vocês ficarem em dúvida, os sites estão aí com esse quadro, né? Para que vocês sempre possam conferir o dia do nosso encontro, tá? Maio também deve estar acontecendo a mesma coisa, mas é o terceiro sábado, né? Tá bem? Nós vamos deixar para o nosso próximo encontro a introdução propriamente do livro, tá? Nós vamos fazer uma apresentação que não consta no livro. Então hoje nós vamos fazer um pequeno bate-papo sobre uma visão geral do que trata Deus e o Universo. Qual o tema do livro, tá? Para que vocês possam situá-lo. Mas é mesmo no próximo mês que nós vamos estudar a introdução do livro. Aí sim, contando a história do livro,
né? Onde foi escrito, como surgiu, né? E fazendo comentários da introdução do livro escrita por Pietro Baldi, né? O autor, tá? Então hoje nós vamos arrebanhar um pouco algumas ideias de Ubaldi para situarmos este livro e vocês possam sair daqui entendendo do que se trata esse livro, por que eu preciso estudá-lo e absorver as suas lições, tá bem? Então nós vamos fazer uma pequena mistura, extraindo ideias que estão contidas em A Grande Síntese, misturadas com ideias de Deus e Universo, tá bem? Então vocês estão vendo aqui um esquema geral que o Baldi chama de grande equação da substância, que para nós é um esquema fundamental para enxergarmos como está delineada a criação divina, acessível à nossa compreensão. Porque existe uma parte da criação divina não acessível à nossa compreensão. Tá? Esse esquema é um esquema fundamental, ele é genial. O Baldi nos relata que certa feita ele estava caminhando numa tarde na praia do Mar Adriático. O Mar Adriático é aquela parte do Mediterrâneo que entra para dentro, né? Compondo um dos lados da bota que é a Itália, né? Tá certo? Ele estava caminhando pela praia quando diz ele que o céu se abriu aos seus olhos e ele vislumbrou esta fórmula tão simples e tão elegante que nós não podemos abrir mão dela. Esta fórmula, grande equação da substância, ela nos diz que a criação é produto de um único substrato. Uma única coisa que nós não podemos definir o que é, forma tudo o que existe. Esta única coisa, esse substrato, o Baldi chama de substância, né? Então toda a criação é produzida por uma substância que nós podemos definir como uma parcela da consciência divina. Não temos como compreender o que é isto, né? Não há como entendermos a natureza dessa substância. Não se trata em absoluto de algo físico, material que se projeta no espaço e no tempo. É uma edificação abstrata, é um pensamento puro, é uma parcela do pensamento divino, que contém em si o divino, por ser parte do divino. Tá certo? Essa substância, ela forma o espírito, a energia e a matéria, que são os três elementos fundamentais existentes no nosso universo. Mas são elementos existentes na criação divina. Segundo o Baldi, esses três elementos compõem a famosa Santíssima Trindade. Não é? E facilmente nós identificamos que nós somos uma consubstanciação destes três elementos, dessas três potências, né? Nós temos uma contraparte física, temos campos dinâmicos que nos animam a nossa organização física e trazemos em nós uma contraparte abstrata que é a nossa consciência, o nosso ser espiritual. Então somos espíritos, energia e matéria. Ao analisarmos o universo ao nosso redor, nós identificamos também esses três elementos, né? O que é, Roberto? Essa substância de qual tudo origina não seria a consciência suprema? É parte ou produto da consciência suprema, se é que a gente pode entender que essa consciência se parta, né? Não dá para entender. Ela não é a consciência, ela é parte dessa consciência, né? Aí a gente não entende como é que explica isso. Eu digo a consciência suprema, não a nossa consciência. Sim, a consciência suprema. Entendeu? Pois é, mas nós somos parte dessa consciência suprema. A substância que nos compõe é parte dessa consciência suprema. Mas é difícil de entender como que uma consciência se parte em outras partes que não ela mesma, né?
física quântica está no caminho de explicar pelo menos. Tá certo. Porque a gente só entende partir quando separar, cortar um pedaço do outro. Não é isso, né? É impossível tirar um pedaço dessa consciência, tá? Mas nós somos uma individuação dessa consciência suprema, sem que essa consciência suprema tenha perdido nada ao doar-nos parte dela, né? Tá claro? O Baldi compara um grande incêndio que se dá em fagulhas, né? Sem que nada se reduza dele, né? Ele se doa por amor e compõe filhos, né? Somos nós, tá certo? Mas eu estava dizendo, o nosso universo é feito de uma estrutura física, que são os astros, os planetas, as galáxias, né? O nosso universo é feito de energias. O nosso universo é um oceano de energias, né? Energias dinâmicas, cinéticas, irradiações eletromagnéticas, caloríficas, etc., né? E o nosso universo é um campo conceitual, que se expressa em leis. Então, o nosso universo tem o espírito, a energia e a matéria, né? Essas três substâncias, elas estão intimamente relacionadas. Nós as separamos apenas para compreendê-las, né? Mas elas não existem como entidades à parte e isoladas. A matéria não tem existência própria, nem a energia tem existência própria. O único que tem existência própria é o espírito, né? Tá claro? Então a substância é como se fosse a água, que no seu estado sólido gera o gelo, no seu estado líquido a própria água, no seu estado vaporoso o vapor, né? E todos são compostos de mesma natureza. Tudo é feito de água no estado sólido, líquido, gasoso. Então aqui nós temos espírito no estado sólido, matéria. Espírito no estado fluídico ou líquido, digamos assim, energia, né? Espírito no estado, digamos, vaporoso, espírito propriamente dito, né? Tá claro isso? Então o Baldi simboliza a substância por ômega e diz que a substância se expressa como alfa, que é espírito, beta, que é energia, gama, que é matéria. Esse raciocínio de identificar uma unidade substancial no universo, dizer que espírito é igual a energia, que é igual a matéria, isso recebe um nome. Isso é uma escola filosófica que nós chamamos monismo, né? Essa palavra vem de monar, do grego, significa unidade. E ismo é doutrina, né? Então é a doutrina da unidade. Quando nós dizemos monoteísmo, teísmo, Deus, mono, único, né? Unidade, tá? Monoteísmo, Deus único. Monismo, doutrina da unidade. Tá claro? Então a gente tem que começar o estudo fazendo as pazes com essa palavra, que para muitas pessoas é uma palavra que de certa forma provoca uma certa rejeição, né? Monismo não é uma religião, não é uma corrente, né, de pensamentos, é uma concepção de que o universo é produzido por uma essência única, o que nos parece viável com a inteligência divina. Porque Deus, sendo algo indivisível, ele não poderia formar uma substância distinta dele mesmo. Está claro? Uma substância que não é da sua própria natureza, né? Então fica muito difícil nós aceitarmos que a matéria não corresponde à natureza divina. Não é? Porque Deus não poderia criar algo que não é próprio da sua essência. Está claro? Então, se ele é uma essência única, é claro que essa essência única se expressa em tudo que parte dele, né? Tudo que aparentemente se fraciona da sua própria substância, né? Porque nada também se separa da substância de Deus, né? Embora exista essa equação do igualando tudo, no nosso estado puro, no seio paterno, antes desse revelamento, dessa queda, não se fala em matéria e energia, né? Não. Fala-se apenas em espírito, né? Mas podemos pressupor que como o cosmo, ele é sempre igual a si mesmo, o micro é igual ao macro, como se diz, nós podemos pressupor que
no reino original, na criação original, havia também uma expressão ternária. Algo se expressava como o que chamamos aqui energia, e algo se expressava com o que chamamos matéria aqui, mas não é a matéria nem a energia que conhecemos. São outras potencialidades que ignoramos, tá? Mas essa trindade, ela é divina e se expressa nos filhos do divino. O divino é ternário, os filhos do divino são ternários também, né? Tá bem? Mas é inútil eu querer entender que trindade é essa, né, no seio divino, né, na concepção original de Deus, tá? Tá claro? Mas o que há de interessante nessa equação da substância é que o balde identifica dois movimentos essenciais de que essa substância é embalada. Nós chamamos de forças prototípicas da criação. Duas forças fundamentais vão mover a substância. Uma força de condensação e uma força de expansão. Então, isto é essencial, é um raciocínio simples, mas essencial para entendermos todos os fenômenos ao nosso derredor e entendermos até mesmo o fenômeno que somos nós mesmos, né? Então, tudo ao nosso derredor está feito dessas duas forças. Uma força de contração e uma força de expansão. Tá claro? A força de contração o balde chamou de involução e a força de expansão de evolução. Vamos voltar aqui para vocês verem, peraí. Ó, evolução e involução, né? Aqui nós apresentamos um aparente problema para nós que originamos-nos na doutrina espírita, né? E muitos têm preconceitos quanto à palavra evolução, que nos suscita a regressão do espírito, que o livro dos Espíritos proibiu ao espírito regredir-se, né? Retrogradar-se, tá? Uma questão delicada que, se vocês quiserem, podemos sim conversar sobre isso, mas não vou parar o tema para abordar isso no momento, né? Então nós preferimos chamar de expansão e contração, porque esta involução de Ubaldi não pressupõe perda de potencial, mas contração de potencial. Não há perda absoluta de nenhum dos atributos de que está dotada a substância, mas há uma contração desses atributos e desses potenciais. Gilson, eu posso falar que a contração que você está falando é uma dormência? Está lá escondidinho. Contração gera dormência, né? Vamos dizer assim, né? Faz com que todas as potencialidades entrem em estado de dormência, é isso? Em latência. Mas não há uma perda. Tá certo? Quando uma árvore se converte numa semente, ela nada perde. Ela retém na semente toda a lembrança da árvore pronta. Tá? Tá claro isso? Então essas duas forças vão fazer com que a substância passe a girar em um ciclo de duas fases. Uma fase de contração, uma fase de expansão. E essas fases vão se reverberar ao longo da caminhada evolutiva. Elas vão sempre reverberar. Tá claro? Então essas duas forças, elas fazem o que o Ubaldi chama de respiro do universo. Respiro da substância. Fazem com que a substância no estado de espírito se concentre em energia e a energia se embatume em matéria. Mas depois vem o ciclo complementar. A matéria devolve a energia retorna ao estado de espírito. Os dois ciclos se fecham, né? Então esses dois movimentos prototípicos vão gerar no nosso universo
todos os seus embalos. Todas as forças que movimentam o nosso universo vão possuir essas duas fases. Nós vamos enxergá-la na nossa vida, vamos enxergá-la na contração do inverno, na expansão da primavera, né? Na condensação da água, na evaporação da água, em síntese, em todos os ciclos de que se compõe o nosso universo, todos os ciclos de energia, todos os ciclos de matéria, todos os ciclos, eles existem porque eles são reflexos dessas duas potências, dessas duas forças que estão sempre intimamente abraçadas. No final da contração vem a expansão, que encontra o limite, de forma que a expansão seguirá a nova contração e contração suscitará nova expansão, mas com um pequenino detalhe: o movimento de expansão é sempre um pouquinho maior do que o movimento de contração, gerando no seu conjunto, na sua segunda fase, uma expansão resultante maior do que a contração. Está claro? Então, no seu todo, o universo caminhou para uma contração absoluta e agora caminha para uma expansão absoluta, mas passando pelos ciclos de ir, de vir e de ir, de vir e de ir. Tá certo? A própria vida é um exemplo disso, né? Nós nos contraímos para nascer, nos projetamos como uma semente de ser no seio uterino, explodimos no seio uterino para expandir até a idade adulta, para contrair na degeneração da velhice, né? Até a morte, outra contração, para expandir no mundo espiritual, não é assim? Estamos copiando o movimento prototípico da substância, que é feito de contração, de expansão. Contração e expansão. Está claro? Não é bacana isso? Não dá para ficar apaixonado? Bastaria isso para nos apaixonarmos? Os esquemas de tipo único, né? Se repete. Uma estrela é assim, né, professor? Uma estrela concentra, né? Forças gravitacionais poderosas, né? Concentra o hidrogênio que depois se expandem-se, né? Não é isso? Essas expansões geram radiações, calor, né? Radiação eletromagnética, até que a estrela, dependendo da sua massa, ela explode, né? E contrai de novo, né? E forma uma nebulosa planetária e vai nesses movimentos, né? O Sol vai virar um gigante roxo. Contrair de novo, né? A própria galáxia, ela faz esse movimento, né? A galáxia, ela contrai, né, forças poderosas, se embatumam no seu núcleo galáctico, onde são gerados mundos, estrelas, né? E são expandidos, né? Depois que passam a rodear ao seu redor por forças expansivas, reativas das forças contrativas, né? Então a galáxia também faz esse movimento prototípico, que é o movimento da sístole e da diástole. Não é isso, doutor Eduardo, né? O coração copia isso, né? Então o universo tem a sua sístole e a sua diástole, permanentemente bombeando-se, né? Contraindo-se, né? Não é isso? Dilata, contrai, né? Que é a respiração do todo. É o Deus que expira a substância e aspira a substância. Tá certo? A substância aparentemente sai dele para depois retornar a ele no movimento de expansão. Sai no movimento de contração, retorna no movimento de respiração. Então esta é a grande respiração, a respiração brâmica, né? Aludida nos antigos Vedas, né? A respiração de Brahma, tá? Que é a respiração divina, resultando neste ciclo que dá origem a todos os outros ciclos, né? Portanto, há um movimento no universo que fez com que o espírito se contraísse em energia e se embatumasse em matéria. Este é o primeiro movimento que vai dar origem ao nosso universo. O nosso universo nasce, nas suas origens, de uma grande concentração. Não é isso que aprendemos da ciência? A ciência tem chamado isso, né? Alguns estudiosos chamam de Big Crush, né?
uma grande concentração de forças que se precipitaram de uma outra realidade, um outro universo incompreensível, um universo hiperdinâmico, né? Forças se precipitaram desse universo e se concentraram num ponto de dimensão nula e densidade infinita, não é isso? O átomo primordial que formou o nosso universo, a sementinha de mostarda que deu origem ao nosso universo, é produto de uma contração de forças fabulosas que se moveram, não se sabe exatamente porquê, mas se moveram, se precipitaram e encontraram um ponto onde se concentraram. Mas este ponto onde elas se concentraram ainda estava fora do espaço e do tempo. Não existia o espaço e o tempo quando essa contração se deu. Porque a contração em si é que vai gerar o próprio espaço e o próprio tempo. A energia e a matéria, né? Esse pequenino ponto, essa sementinha original que dá origem ao nosso universo, ela vai fazer o quê? Ela vai explodir, né? Numa fabulosa explosão que a ciência chama de Big Bang, né? E essa explosão ainda está no seu movimento até hoje. Nós estamos em meio a essa explosão. Portanto, a teoria de maior fama que o homem já criou na sua história, que é a teoria do Big Bang, né? Ela retrata exatamente esses dois movimentos. O movimento de contração e o movimento de expansão. E na intimidade desses dois grandes movimentos que geraram o nosso universo, essas forças vão se repicar e repetir estes movimentos. Está claro? Então, quando nós nascemos no seio uterino, nós estamos repetindo o Big Bang, o nosso particular Big Bang. Nós explodimos no desenvolvimento embrionário, né? Que é uma verdadeira explosão. Tá? E a nossa própria evolução é uma explosão. Nós estamos explodindo à medida que nós avançamos na evolução, né? Nossa evolução também é comparada à evolução de mineral, vegetal, que tem a fase do feto, tem o verdadeiro. Sim, está tudo aqui nessa caminhada, né? O mineral, vegetal, né? O animal primitivo, o hominal, está tudo aqui nessa caminhada, né? Tá bem? Mas nós estamos entendendo também que o espírito se condensou na matéria, ou seja, nós somos produtos dessa condensação. Por isso, o nosso movimento agora é de expansão. Então a nossa consciência se contraiu. E no processo de contração, a nossa consciência gerou o espaço, o tempo, a energia e a matéria, que são nossos atributos atuais, são criações nossas, produtos da nossa condensação consciencial, né? Que o Baldi chama de desmoronamento dimensional, porque esta queda é uma queda dimensional, não é uma queda espacial, tá claro isso? Ninguém despencou de um lugar para outro, não raciocinemos nesse termos, né? Porque nem existia um lugar para se cair, né? Lugar é atributo do espaço. Tá claro, gente? É uma contração dimensional, é uma contração consciencial. Eu não sei explicar o que é isso. Como que a gente contrai uma consciência para que ela produza matéria, tá? Não sei explicar mais, mas eu sei que tudo nos indica que esse fenômeno, ele aconteceu porque nós somos a prova disso, nós somos uma consciência em expansão. E assim como o nosso universo expande-se vertiginosamente para reencontrar-se com o infinito de onde veio, o universo se expande a velocidades vertiginosas, vocês sabem disso? 200 mil quilômetros por segundo é a velocidade média de expansão das galáxias, né? A chamada recessão galáctica, é quase a velocidade da luz, né? E nós estamos aqui nessa morosidade nossa, na nossa expansãozinha lenta, né? Mas a nossa obrigação é copiarmos este movimento do universo. Expandir a nossa consciência é a palavra de ordem. Deus, eu penso o seguinte, eu posso estar errado, eu estou aprendendo.
a nossa consciência, a nossa partícula espírito é uma partícula consciência que não está desconectada da fonte Deus, vamos dizer assim. Ela está conectada o tempo todo. Senão ela não existiria, né? Não existiria, exatamente. Então eu não consigo me ver desconectado de todo mundo, de todas as outras almas e o que existe. Né? Em algum aspecto estamos todos conectados e estamos conectados a essa fonte também o tempo todo. Né? Uma vez eu até tive numa palestra de um esotérico, Luiz Gonzalez Cortec de Paula, não sei se você já ouviu falar dele. É um cara que se diz já teve contato com seres de outras dimensões, de outros planetas da Terra. Ele estava citando para a gente, se fosse possível, né, você entrar numa nave, criar uma nave e viajar para fora deste universo qual a gente faz parte. E vamos supor que esse universo tem uma fronteira. Você passou essa fronteira e saiu dele. A partir do momento que você sair desse universo, coisa impossível, é só para ilustrar, tá? Você passou essa barreira do universo, você deixou de existir. Você some, entendeu? Porque a gente não desconecta dessa consciência divina, entendeu? Dessa consciência inicial. Então, assim... É uma ilusão, né? Eu não me vejo isolado. Essa ilusão que a gente tem, que somos seres isolados de tudo, não. Ninguém sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu sou capaz. Isso é só uma ilusão que a gente tem. É a nossa grande doença, né? Exato. A doença nossa doença. A doença da separatividade, nós achamos que Deus está lá longe, né? E a gente não pode pensar desta forma. Acho que a gente tem que aprender a pensar de outra forma para superar essa doença, né? Buscar essa consciência, nós temos que sentir essa consciência de que estamos conectados a tudo. Eu acho que a evolução, ela se dá a partir do momento que a gente começa a se perceber como um átomo de um fio onde está correndo a energia ali divina, entendeu? Se a gente romper isso aí, a gente se isola, é aí que a gente cai, né? Quanto mais a gente se isola, mais a gente deixa de receber você se contrai, né? Que vem de Deus. Tanto é que o maior pecado capital é a soberba. É quando todo mundo fala assim, quando alguém fala assim, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente, entendeu? Eu não preciso de nada de ninguém. Ou seja, a pessoa, de uma forma inconsciente, ela se isola de tudo que a nutre, de tudo de bom que chega até ela. Aí começam, né, as doenças, né, porque a energia não circula, não chega e não sai da pessoa, né? O egoísmo também faz com que a pessoa retenha isso. Essa questão de consciência, eu acho que o ponto ideal é a gente se ver conectado a tudo. Né? Nós vamos falar disso o tempo todo, Roberto, ao longo do estudo, tá? Porque isso aí são conceitos essenciais, né? Nós vamos chegar lá, tá? Então eu não vou abrir uma janela para conversarmos sobre isso agora, porque ao longo do estudo nós vamos chegar nessas particularidades, tá bem? Mas eu te agradeço pela observação. Viu? Bem, vamos ver onde é que nós paramos. Bem, então, esses dois movimentos são facilmente visualizados na nossa realidade, né? E possivelmente vocês estejam já convencidos de que ele faz parte do retrato da nossa realidade. Não adianta nada nós queremos que as coisas não sejam como são, né? Porque nós aprendemos de uma forma diferente, se a realidade demonstra ser assim, tá? Descartes tem uma frase que eu gosto muito, né? Diz ele: dei-me um fato e derrubarei todas as teorias que se contrapõem a ele, né? Então, se nós enxergarmos o universo possuído apenas de forças expansivas, forças evolutivas, nós perderemos o contato com essa realidade. O universo não parece ser assim, tá? Nós estaríamos diante de uma criação desequilibrada,
E Deus parte de um equilíbrio inquestionável. Então, essas duas forças, elas se equilibram. Elas dão ordem ao todo, né? Elas dão uma ordenação fenomênica ao nosso universo, de forma que não adianta eu querer que só exista evolução, porque eu tenho, né, uma contraprova da realidade que me mostra o contrário, há contração. A contração gera destruição, isso faz parte da nossa realidade. A destruição gera um recomeço, uma nova expansão, isso faz parte da nossa realidade. Né? Tá claro? Portanto, espírito se condensa em energia, energia se condensa em matéria, matéria se desdobra em energia, energia restitui-se em espírito. Alfa, beta, gama, gama, beta, alfa. Não é fácil? É muito fácil, né? Tem muita gente que começa a ler a grande síntese e vê lá, grande equação da substância. Ele não é matemático, como a nossa professora, né? Ele desiste logo do assunto, né? Mas é facilmente compreensível, né? Muito bem, então nós vamos entender que este movimento aqui, o movimento de expansão, corresponde à evolução. E é o movimento que o nosso universo vive na atualidade. A grande concentração do nosso universo já aconteceu. Segundo a ciência, aconteceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos, né? Quando então a pepita de extrema condensação de força do nosso universo expandiu, e ao expandir gerou-se a matéria, a energia, o espaço e o tempo, né? Então a gente diz que o espaço e o tempo nasceram, eles não existem de toda a eternidade, né? O espaço e o tempo foram gerados há 13 bilhões e 700 milhões de anos, quando então o ritmo do tempo começou a pulsar. Até então não havia ritmo do tempo, né? A inexistência do ritmo do tempo a gente chama de eternidade, tá certo? A partir desse instante passou a existir espaço. Antes não existia espaço. A inexistência de espaço a gente chama de infinito. Então infinito não é um espaço que nunca acaba, é uma não existência do espaço, que isso fique bem claro, né? Assim como a eternidade não é um tempo que jamais termina, é a não existência do tempo. São conceitos que a nossa física moderna nos ajuda um pouco a compreendermos e que nós temos que nos esforçarmos para acompanhar essa temática. Porque nós temos que entender definitivamente que Deus está fora do tempo e do espaço. Né? Deus não é pertinente à evolução, questão 16 do Livro dos Espíritos. Né? Deus não é suscetível de modificar-se, de transformar-se, de degradar-se, como é a matéria, né? Então Deus é uma realidade além do espaço-tempo, e Deus só cria no seu próprio campo de manifestação. Então Deus só cria no absoluto, Deus só cria fora do tempo e do espaço. Então nós nascemos fora do tempo e do espaço. Nós não tivemos a nossa origem no universo em que estamos. Tá claro? Porque nós somos partículas absolutas, né? Porque filhas do absoluto. Tá claro, gente? Então alguma coisa aconteceu que nos fez com que nós nos projetássemos nessa ilusória realidade de espaço-tempo em que estamos. Tá? Deus, desculpa interferir mais uma vez, mas é uma interferência assim que prova isso que você está dizendo, que o Cláudio já dizia. A física quântica, ela descobriu uma propriedade muito interessante do átomo, que é o entrelaçamento quântico, né? Se você pegar dois átomos, né, que estão separados e levá-los, um deles para, vamos dizer aí, 1 milhão de anos-luz de onde está a outra parte, se você mudar o espírito desse átomo aqui, o outro vai mudar também imediatamente o giro dele, entendeu? Ou seja, a gente não conhece nada mais veloz do que a luz, né, que viaja a 300 mil km por segundo, né? Agora, nessa situação, né, você
está no nível atômico, né? Quando você está lidando com o spin do átomo, se você consegue esse entrelaçamento, né? Inverter o giro de um átomo a partir do momento que você gira o outro, isso só prova que eles ainda estão nesse mundo fora tempo, fora espaço. A não localidade, né? Que é a partícula primordial, né? Que, como se diz, a semente de mostarda é o átomo, né? As primeiras partículas, que são os elétrons, nêutrons, prótons, elas ainda estão com o pé nesse reino, né? Que é o reino divino, onde não existe espaço e tempo, se condensando, né? Parece que ele está no meio da porta, não está nem lá nem cá. Ele está no meio dessa porta aqui, não está dentro nem fora. Entendeu? Então a física quântica está provando isso. Aproximando disso, né? Está exatamente. Isso é alentador para nós, porque a ciência está caminhando para essas conjecturas, né? O que era só ideia está sendo provado hoje. Bem, a nossa finalidade aqui hoje não é estudarmos esta equação nas suas particularidades, né? Porque é muito interessante estudarmos cada movimento desse, né? E entendermos como que esses movimentos se expressam na nossa realidade, tá? Mas isso é um outro estudo que não nos cabe agora. Agora nós temos que entender que este movimento aqui se chama evolução. Nós estudamos este movimento de expansão da consciência como evolução, que é o movimento que nos encanta até os dias de hoje, né? É a palavra de ordem do século XX, não é isso? O século XX se encantou com a evolução e chegou mesmo a destituir o movimento complementar, né? O movimento que dá origem à evolução, que é o movimento de criação. Então este movimento aqui nós chamamos de criação, este movimento de evolução, né? Quando um arquiteto vai criar uma casa, ele faz esse movimento aqui, que é o movimento de criação do universo, né? Ele concebe a casa no plano das ideias, imagina a casa, né? Depois ele vai movimentar forças para que essa casa se realize, né? Passa a fase beta e termina sua casa concreta, né? De madeira, de pau e pedra, a casa no estado gama, estado matéria, né? Então esse primeiro movimento é o movimento de criação, né? Onde nós passamos por essas 3 etapas sempre para criarmos qualquer coisa. Ideias que são movimentadas e que se concretizam no ato realizado, né? De forma que esse movimento é inerente e ele gera a evolução. Então a evolução é uma reação a um movimento anterior de condensação da substância, de consciência que se concentra em si própria, né? De desmoronamento dimensional. De forma que, desta maneira, há um equilíbrio das forças do universo. A evolução não existe por si só. A evolução nós podemos explicá-la como uma mola que foi contraída e você solta. E ela quer, a todo custo, voltar ao seu estado original, né? É como uma semente que se contrai uma árvore que se contrai numa semente e ela será imbuída de um afã por retornar ao seu estado original. Ela irá crescer, querer crescer, irá desejar, sobretudo, expandir-se e crescer novamente. Está claro? Então nós somos deuses que foram contraídos e por isso aspiramos ardentemente a nossa expansão, o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa divinização, o nosso retorno ao estado de deuses com o qual fomos criados, né, Deus Hermes? E já chegou lá? Tá certo, gente? E aí a gente entende por que a evolução existe, né? Então nós entendemos que a evolução parte do estado bruto, o átomo, ao estado de espírito puro. Esta é a caminhada da evolução, né? O Baldi escreveu 2 livros importantes, a grande síntese, para estudar a caminhada do átomo ao espírito, né? Da total concentração da consciência à total expansão da consciência,
que é o movimento que nos caracteriza na vida, um movimento de evolução através dos diversos estágios, né, Elizabeth? O estado do átomo primordial, do átomo do elementar, né, dos minerais, dos animais mais primitivos, aos animais mais complexos, ao homem e além, né, ao super-humano e ao angelical, ao espírito puro, né? Então esta trajetória, a grande viagem do espírito, do átomo aos planos luminosos, nós vamos encontrar na obra Grande Síntese, que é um estudo da evolução. E o Baldi vai escrever no seu 10º livro, último livro escrito na Itália, a obra Deus e o Universo, que nos vai contar a respeito desta trajetória do espírito ao átomo, tá? Então aí vocês estão situados agora sobre esta obra. O que ela trata? Trata de quê? É um complemento da Grande Síntese. Os dois livros se fundem, né, numa fusão conceitual perfeita, tá? Uma relata a trajetória de volta e Deus Universo, a trajetória de vinda, digamos assim, né? A trajetória que origina o nosso universo. Então ela vai falar dos princípios, ela vai falar da gênese primária do espírito, a gênese que se dá lá no reino do absoluto, não essa gênese que se dá neste universo, que não é uma gênese verdadeira, né? Porque neste universo aqui nada se cria como nada se destrói, tudo apenas se transforma, né? Então não há criação original nesse universo, tá? Aí vocês já vão entrar em um aparente choque com conceitos do Livro dos Espíritos, que nos fala da criação do espírito simples e ignorante no estado da matéria, né? Nós vamos entender que essa não é uma criação originariamente divina, né? Tá certo? O espírito vai iniciar a sua evolução no estado de simplicidade e ignorância, mas ele não foi criado como tal, porque ele vem de dimensões elevadíssimas, ele vem do seio divino, né? E lá no seio divino alguma coisa diferente se passou, né? É o que nós vamos estudar em Deus e Universo. Tá claro? Situaram onde que nós vamos encontrar esse livro? O que nós vamos encontrar neste livro? E por que eu considero uma das obras mais importantes do século XX? Porque vai falar das nossas origens, vai nos suscitar o retorno às nossas origens, que é tudo que nós precisamos, né? Então, fazendo uma síntese dessas informações, nós estamos considerando dois movimentos no nosso universo, um que vocês conhecem muito bem, que nós estudamos na doutrina espírita, questão 540 do Livro dos Espíritos. O anjo começou por ser átomo, né? Então nós identificamos uma via unitária que vai do átomo ao anjo, patenteada nos estratos evolutivos, né? No estudo da evolução nós vamos enxergar isto, né? Mas quando nós olhamos esse esquema apenas de um lado, nós vemos agora que ele está incompleto. É um estudo importantíssimo que nós devíamos sim ter feito, e como devemos fazer esse estudo, mas esse estudo é apenas uma das faces da moeda, da grande moeda da criação, né? E se nós nos atemos apenas a este movimento, nós veremos uma criação cambeta. A criação não pode possuir uma força unilateral. Isso desequilibra o universo divino. Não existe forças que atuam apenas em um sentido. É lei da física, não é, professor? Ação, reação, né? Toda ação no sentido, reação no sentido oposto, né? De igual intensidade, né? Não é isso? Então é inevitável nós buscarmos o movimento complementar do anjo ao átomo. Por que o anjo foi parar no átomo? É a pergunta que nós vamos levar para casa e que Deus, o Universo, vai nos responder. Porque Deus quis?
Deus quis vestir o anjo de pedra? Nós vamos interrogar Deus. Por quê? Isso aí não é brincadeira, não. Né? Quanto trabalho nós temos para nos livrarmos das nossas pedras, né? Talvez o mais intrigante ainda seja o sentido contrário, que o átomo começou por ser anjo. Aí continua a dúvida. Continua a dúvida. Como que aconteceu esse processo? Exatamente. Porque nós enxergamos no átomo uma potencialidade inexplicável, né? Haja vista as forças nucleares que se expandem quando você quebra um átomo, né? Faz a fissão do átomo, você libera forças descomunais, né? Como uma bomba atômica, né? 14 gramas de urânio, né? Explodiram em Hiroshima, destruíram uma cidade inteira, matou 100 mil pessoas, né? 14 gramas de urânio, né? Retirou-se parte das energias que compõem essa matéria, né? Para vocês entenderem a quantidade de energia que está embatumada na matéria, a gente pode suscitar a fórmula do Einstein, né? Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é um número muito grande, né? Você ainda eleva ao quadrado, né? É uma força descomunal. De forma que tudo nos leva a crer que o anjo está embatumado no átomo. E mais do que isso, o anjo está morto no átomo. Ele está dormindo no átomo, né? Porque o espírito dorme no mineral, não é isso? E como tal, ele está inconsciente. Ele está num estado de inconsciência. Mas ele retém todas as potencialidades do infinito. Todas as propriedades do divino estão inseridas no átomo, que é uma semente de Deus. É um Deus em forma de semente, né? Então a pergunta capital é: o que aconteceu que fez com que o átomo, o anjo, se inserisse no átomo? É o tema de Deus e o universo, que vocês estão convidados a estudar com cuidado, e mais do que estudar, a introjetar essas questões no seu íntimo, para que essas questões se convertam em forças produtivas para a nossa evolução, né? Então nós vamos fazer uma observação consciente e ao mesmo tempo autoconsciente, para entendermos, né, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, para onde devemos apressadamente ir e como procedemos em nossa evolução daqui para frente, né? Nós vamos entender ainda que essas forças que formam o nosso universo e se embatumaram no átomo, elas partiram de um outro universo, que é o universo absoluto, o campo da pura expressão divina, né? Essas forças se precipitaram num outro campo de expressão, que é o nosso universo espaço-tempo, que nós chamamos de relativo. Isso está simbolizado nas escrituras sagradas como céu e terra. Então nós estamos num momento muito importante da nossa evolução, porque nós estamos resgatando uma visão de mundo muito antiga. Uma visão de mundo que diz que na existência, no todo, existem duas realidades distintas. Uma realidade em que vivemos, que é o mundo espaço-tempo, e uma realidade divina que ultrapassa o espaço-tempo. Estamos resgatando uma cosmovisão, uma visão de mundo muito antiga, mas ela é própria do cristianismo. Ela advém dos gregos também, que diziam que existia o mundo dos deuses, que era um mundo perfeito, né? O mundo do belo, do bom, do perfeito, do justo, né? O universo platônico, né? O mundo das ideias, o mundo intelectível, e o mundo físico, o mundo sensível, né? Das ideias platônicas, né? A Terra, representada pela Terra, onde nós estamos. Tá claro? Mas se nós estivermos atentos, esta visão de mundo está sendo resgatada, não é pelas filosofias novas como a de Ubaldi, não, é pela própria ciência. Porque a própria ciência nos diz que nós partimos de um outro universo hiperdimensional, né? A supersimetria, outros nomes, né? O mar quântico primordial, o tudo nada, algo que não se compreende o que é, mas que não tem espaço nem tempo, não é assim?
onde as forças estão em estado igualitário, não há desequilíbrio de forças, né? E que o nosso universo advém desta outra realidade. Então, quando a teoria do Big Bang pressupõe que o universo é formado por uma condensação de forças que partiram de um outro lugar, ele faz essa divisão. Há um outro lugar, que não é um não lugar, né? É uma não localidade, dizemos assim, né? Tá certo? Mas há uma outra esfera hiperdimensional inacessível à nossa compreensão. Nesse ponto, a ciência restitui as antigas cosmovisões. A visão do céu e da terra. O céu onde Deus tem o seu trono, né? E esta visão que foi desmantelada no século 17, 18 e 19, né? Porque o século 17, 18 e 19, ela juntou céu com terra e pressupôs a existência de um único plano na criação. O cenário espaço-tempo era tudo que existia na realidade divina, né? No tempo absoluto de Newton. Então o universo do século XIX não admitiu esta divisão. Está claro? Por isso o Espiritismo parte de uma concepção de mundo própria do século XIX, que é próprio para a compreensão das pessoas daquela época. Mas em meados do século XX essa compreensão foi desmantelada, né? Daí a necessidade da gente fazer um upgrade, né? Renovarmos as nossas concepções. Aliás, não é bem um upgrade não, porque nós vamos voltar ao que se concebia antes, né? As concepções gregas e as concepções da tradição judaico-cristã. Tá certo? Céu e terra. Quer dizer que as forças que formaram o nosso universo partiram do céu e se embatumaram na terra. Tá claro? Essas forças é que colocaram o anjo dentro do ar. Não, eu estou estragando isso aqui, senhor. Desculpa, viu, Andinho? Eu separei justamente para não amassar. Pois é, assim. Onde é que a gente está ali? É pertinho? Está chegando? Ô, Bebel, nós vamos deduzir, né? Igual a minha menina quando a gente ia para a praia. Já chegou, andava 10 minutos, já chegou. A gente fica ansioso para chegar, né? Ô, Bebel, vamos deixar isso para mais depois, né? Vamos ver se a gente consegue deduzir alguma coisa, né? Eu só posso dizer para você que Jesus falou que os tempos são chegados, né? E que está próximo. O nosso dia, né? De abraçarmos-nos definitivamente ao nosso Pai, né? Está próximo, está perto. Eu não sei o que é perto para Jesus. Não é o que é perto para nós. Você falou? Uns 1000 anos. Mas 1000 anos dentro dos 13 bilhões de existência do universo é pouco. É pouco, né? Bom, gente, essa é a introdução que eu queria ter feito para vocês.